Mas, gente, boa tarde! Como vocês estão? Estão bem assim como eu? Eu estou maravilhoso, porque hoje é quarta-feira, hoje é o dia de eu falar um pouquinho daquilo que eu amo, que é o meu trabalho e de como o meu trabalho pode contribuir para a vida de vocês. E toda quarta-feira aqui no Instagram e na quinta-feira à noite vai para o YouTube a gravação dessa live. Nós temos o nosso encontro, a nossa live, e é sempre um assunto que vocês escolheram. E dessa vez vocês pediram para eu falar sobre lealdade familiar. Então, como a lealdade familiar atua no nosso interior, atua na nossa história, como que a história da nossa família atua no nosso destino e nas nossas escolhas. Muitas vezes nós pensamos que nós vivemos aí o livre-arbítrio, mas enquanto eu não conseguir deixar todo o meu sistema familiar em paz no meu coração, bem provavelmente eu não tenho livre-arbítrio. Bem provavelmente eu faço as minhas escolhas com base naquilo que eu preciso completar, equilibrar, aprender vindo do meu sistema familiar. Você que está chegando agora, chame o seu amigo, a vovó, a titia, o marido, o filho, o cachorro periquito, né, o papagaio, para assistir a live, porque o assunto está muito interessante hoje. Pessoal, vocês já ouviram falar de alguém que odiava o pai porque o pai era alcoólatra ou porque o pai traía a mãe e casou com alguém igual? Ou se não casou com alguém igual, a filha se tornou igual? Ou o filho se tornou igual? Sim ou não, pessoal? Você já ouviu falar de alguém que julgava os pais porque os pais não sabiam fazer negócio, não iam bem, fizeram más escolhas e hoje essa pessoa tem uma dificuldade financeira enorme? Por que será que isso acontece? Será que é coincidência ou será que é uma lealdade? Você já ouviu falar de alguém que educou os 3 filhos igualzinho? Mandou na voz porque que é católico, mandou para catequese, mandou para o intercâmbio, deu curso de inglês, deu educação, enfim. E um filho virou ovelha negra? Somente um filho deu problema? Por que um filho dá problema? Porque na verdade vocês vão compreender que não é um problema, é uma solução. Mas por que um filho dá um problema se eu eduquei os meus 3 filhos iguais? Talvez você também já parou para reparar que às vezes o ladrão vai na casa do vizinho e não na sua. Ou talvez, por que o ladrão veio na sua casa sendo que o vizinho tem um carro melhor que o seu? Será que o ladrão escolhe alguém aleatoriamente ou será que nós criamos uma vibração que faz o ladrão vir na nossa casa? E da onde vem essa vibração? É sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre lealdade familiar. E para iniciar esse assunto, eu quero contar uma história de um colega meu. Esse colega meu ele trabalha com microfisioterapia também, assim como eu. Ele não trabalha com treinamentos. E ele começou na micro inspirado no meu trabalho. Assim, a gente fez faculdade, ele se conheceu na faculdade e tal. Eu comecei a fazer microfisioterapia e ele se encantou aí pela técnica. Então eu sempre digo que ele é um excelente profissional hoje, mas ele começou inspirado vendo o meu sucesso e vendo os resultados que eu tinha. E lá no começo, eu lembro que ele tinha acabado de fazer o curso e veio uma paciente com infecção urinária para ele atender. E que ele não estava tendo o resultado que ele gostaria. Nós sabemos na microfisioterapia, na nova medicina germânica, né, até na sapiência orbital, que a infecção urinária é uma necessidade de demarcar território. E aí ele colheu toda a história daquela paciente e não tinha nenhuma necessidade de marcar território. Então ela não se sentia ameaçada no trabalho, não sentia insegurança em casa, não sentia que os irmãos tentavam tomar o lugar dela, não tinha nada consciente que fazia ela se sentir com falta de demarcação de território. E aí conversa vai, conversa vem, ele não conseguiu, né, ter o resultado satisfatório com a paciente só fazendo a micro, ou melhor, ele fazia a micro e melhorava, mas a paciente voltava, e aí ele veio conversar comigo: João, o que eu posso pesquisar? Onde é que eu procuro esse conflito aí de infecção urinária, né? E aí eu perguntei para ele: e no sistema familiar, teve alguém que não pertenceu? Teve alguém que não teve o seu lugar respeitado? É interessante que essa mulher, essa menina, quando veio fazer a sessão com ele, veio com a família e tal, né? Porque ela era jovem, ele tinha menos de 15 anos, e ela já tinha sofrido um abuso sexual. E a princípio, lá quando ele começou a perguntar pra mim, eu falei: olha, deve ser esse abuso, né? Conversa com ela sobre esse abuso, ajuda ela a ressignificar esse abuso, que bem provavelmente a infecção urinária vai passar. Mas não passou. E aí, então, ou seja, não era o abuso, vai fazer ela sentir falta de território. E aí eu instruí ela a perguntar, né, na família se existia alguém que não tinha encontrado o seu lugar, se existia alguém que estava excluído do sistema familiar. E aí meu amigo me contou depois, né, quando eu estava atendendo essa paciente, que o pai começou a chorar
quando a gente ele começou a perguntar se existia alguma exclusão familiar. E esse pai contou que quando ele era jovem, ele acabou engravidando a empregada doméstica da casa. Então isso lá, sei lá, há 20 anos atrás, né? Faz um bom tempo já que essa história aconteceu. Às vezes a empregada, ela ficou com medo de denunciar, às vezes, enfim, né? E quando essa empregada engravidou, eles deram um jeito nessa funcionária que trabalhava com eles. Não perguntei qual é o jeito, também porque não me interessa. Não sei se mataram, se mandaram embora, mas enfim. O que a gente sabe é que existia no sistema familiar uma criança excluída. E essa menina, no histórico dela, ela sempre teve infecção urinária. Então, quando a gente começou a perguntar pro pai, porque eu e meu amigo a gente atendeu junto no caso, né? Eu auxiliando ele. Quando ele começou a perguntar para esse pai se existia alguma história de exclusão, esse pai começou a chorar. E contou que quando ele era jovem, ele engravidou uma empregada doméstica e que ele não sabe onde é que ela tá, mas que bem provavelmente tem esse filho. E a família nem sabia disso. Tá? Então por que essa menina tinha infecção urinária? Dentro da reprogramação biológica, dentro da microfísioterapia, infecção urinária é uma necessidade de demarcar território, ou seja, existe alguém excluído, alguém que não está sendo enxergado na família. Então, por lealdade a essa irmã, que ela nem conhecia, ela tinha um conflito que não era dela. E ela acabava tendo sintomas do conflito que não era dela através da infecção urinária. E assim ela trazia para a família essa irmã que estava excluída. E aí a gente fez todo um trabalho, eu tenho algumas gravações de videoaulas que eu falo sobre leis do amor, e a gente mandou para esse pai, né, e eles incluíram no coração. Depois não sei se encontraram a criança ou não, a irmã mais velha dessa paciente ou não, mas o fato é que quando a gente trouxe à luz o conflito, a infecção urinária dela passou. Então muitas vezes, gente, o paciente vem com uma doença para mim, para o meu consultório, né, vem com alguma queixa e a gente pergunta para ele, você teve esse conflito, teve aquele outro conflito? E ele fala que não. E olha, eu vou falar para vocês, 80% dos pacientes que me procuram é uma lealdade familiar, o conflito. Então muitas vezes realmente o conflito não está no paciente, mas ele não sabe que quando ele julga alguém da família, quando ele esquece alguém da família, quando ele gostaria que algo no sistema familiar fosse diferente, quando algo da família está excluído, isso de alguma forma impacta em nós. Nós somos o resultado da história da nossa família. No caso dessa paciente, se não fosse o pai dela abandonar uma mulher com uma filha, talvez ele nunca conheceria a mãe dela para ela poder nascer. Então, para ela nascer, precisou de um sofrimento, precisou de uma exclusão, precisou de alguém que talvez nunca encontrou o seu lugar. E aí a infecção urinária dela demonstrava esse conflito, tá? Então por isso que muitas vezes quando a gente fala aqui, às vezes vocês me perguntam qual que é o significado do conflito do fígado, qual que é o conflito do coração, qual que é o conflito da dor de cabeça, e eu falo, e alguns pacientes falam assim, mas eu não tenho esse conflito. Gente, tem muitas possibilidades, pode ser uma âncora, pode ser, e normalmente é, uma lealdade familiar, tá? Então, muitas vezes, uma questão familiar pode estar influenciando a sua doença, pode estar influenciando o seu resultado, como eu dei o exemplo, né? Às vezes seu pai não ganhava dinheiro, você julgava ele e hoje você tem dificuldade financeira. Às vezes você julgava o seu avô porque ele fez algo de errado e hoje você tem um chefe que faz a mesma coisa com você. São lealdades, né? Mas como assim, João? Nós precisamos entender que nós somos frutos de um sistema familiar composto por muitas pessoas, por muitas gerações. E nós somos os últimos a chegar. Nós estamos aqui porque os nossos pais, avós, bisavós, tataravós fizeram e passaram por aquilo que passaram. Quando nós excluímos algum deles, na verdade nós estamos excluindo uma parte de nós. Nós somos como se fosse um quebra-cabeças. Quem são as peças? Os pais, avós, bisavós, tataravós. Tudo que aconteceu com os nossos pais, avós, bisavós, tataravós está contido dentro de nós. Então, quando a gente julga, exclui, tem dó, tem raiva, quer que algo no sistema familiar seja diferente, nós estamos julgando, tendo dó, tendo raiva e querendo que algo dentro de nós seja diferente. E quando a gente não olha para uma parte nossa, a nossa vida perde força e aí realmente a gente não tem força para a prosperidade, para aquilo que a gente quer. Então, essa linhagem de pessoas, né, que vem de muito tempo atrás, a união dessa história, de todas essas vidas, ela dá resultado ao nosso nascimento, né? Por exemplo, você já parou para pensar o que precisou acontecer para você nascer? Né? Nas últimas 11 gerações, quanta força, quanta determinação, quanta alegria, quanta garra, quanta perseverança foi necessária para você nascer?
E tudo isso está contido em você. Por outro lado, quanta dificuldade, quanta guerra, talvez date morte, talvez pessoas abandonadas, talvez os antepassados de vocês precisaram deixar familiares lá na França, na Europa, em algum lugar, na Ásia, em qualquer lugar do mundo, para que vocês pudessem nascer. E aí, às vezes, a gente olha para a história daqueles lugares e a gente nem se toca que aquela é a nossa história. E aí Bertin Helling dizia que o indivíduo que não conhece sua própria história tende a repeti-la e acha que é vítima disso. Então é importante a gente saber a nossa história e colocar a nossa história no nosso coração. Em 11 gerações, eu não tenho certeza desse número, porque agora que eu lembrei desse dado. Em 11 gerações são 4.094 ancestrais diretos, pais, avós, bisavós, tataravós, fora os tios, fora as pessoas que fizeram parte da vida deles, que influenciaram nas pessoas irem se encontrando até a gente nascer. Então, quando a gente exclui isso, a vida não vai para frente. Então, o que é lealdade familiar? O significado de lealdade, acho que todos sabem, né? Lealdade é você ser leal, é você se importar, é você tomar muitas vezes para si uma dor. A lealdade é você, acima de tudo, pôr em primeiro lugar a situação da qual você é leal. Então, a lealdade familiar é, acima de tudo, você pôr em primeiro lugar a permanência da família, a sobrevivência da família, a completude da família, né? Então, se a gente for ampliar isso para a questão familiar, é isso. A lealdade familiar é algo que atua no nosso inconsciente. Mesmo que eu não queira ser leal, não tem como não ser leal, né? E a lealdade, ela nos coloca de encontro com algumas leis, com alguns princípios básicos que regem a vida. Então, a lealdade, dentro da constelação familiar, ela é a junção desses princípios básicos. A lealdade era um vínculo profundo que nós temos e que não tem como desgarrar, não tem como me soltar da minha família. Ou esse vínculo profundo, ele é vivido conscientemente, e para isso eu preciso de conhecimento, eu preciso conhecer e reconhecer os princípios básicos da vida, ou este vínculo profundo, ele vai ser passado, vai ser vivido através de uma dor. Então, por exemplo, eu não gosto do meu pai porque o meu pai batia na minha mãe. Então eu caso com alguém que me bate. E assim eu mantenho o vínculo com meu pai. Eu não gosto do meu pai porque eu não gosto do meu avô. Ou melhor, eu tenho dó do meu avô porque quando ele era jovem alguém assaltou ele. Só que talvez se ele nunca tivesse sido assaltado, eu não teria encontrado a minha avó e eu não teria nascido. Então, a gente tem um vínculo profundo, uma lealdade profunda à história que deu origem à nossa vida. Tá? Então, essa história ela pode existir de uma forma superficial, né? Essa lealdade, a gente pode olhar para ela de uma forma superficial, negando ela, e aí a nossa vida não vai para frente. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha para ela com amor, quando a gente entende como ela flui, nós podemos fazer dessa lealdade algo muito bonito. Então, aqui, lealdade pode se entender por nos colocarmos à disposição para corrigir tudo que existe no sistema familiar. Então, eu já vou explicar essas leis, tá? Mas se eu excluir alguém do meu sistema familiar, mas o sistema familiar só foi possível também por causa da história daquela pessoa que eu excluí, é como se fosse que estivesse acontecendo algo errado no sistema. Todo o sistema perde força. Então, por lealdade, muitas vezes, eu, através do meu destino e das minhas escolhas, de forma inconsciente, eu corrijo isso para o sistema familiar. Então, e essa disponibilidade era totalmente inconsciente. E é essa disponibilidade inconsciente que vem dessas leis do amor que traz as dificuldades que nós temos para a vida. Né? Uma vez que nós nos colocamos dentro dessas lealdades e não temos consciência de que elas existem, a vida pode se tornar muito, muito desafiante. Né? Então, quando a gente não sabe que essas leis influenciam na nossa vida, e quando a gente não sabe que essas leis influenciam na nossa vida, a vida fica sem solução. O casamento fica sem solução, a prosperidade fica sem solução, a questão dos pais e filhos fica sem solução, né? Por quê? Porque eu não sei que existe algo invisível, as lealdades elas são invisíveis, né? Então, se a gente continuar no paradigma vigente, achando que o mundo é só material, achando que nós estamos certos e o outro é errado, se a gente continuar julgando, exigindo dos outros que os outros pensem igual a nós nunca vamos entrar no fluxo das leis do amor. E aí pode ser que a vida nunca vá para frente. Então, Bertin Helling observou, na sua experiência, que essas leis elas existem, tá? Então, para vocês entenderem como que a lealdade, como que a lealdade atua sobre nós,
eu vou explicar um pouquinho desses princípios básicos. Então, Bert Hellinger, durante a vida dele, ele observou que no universo existem algumas leis. Algumas leis, tipo a lei da gravidade. A lei da gravidade diz o quê? Que qualquer objeto mais pesado do que o ar cai. Você acredita nessa lei? Sim ou não? Priscila Barolo, Marciele, seja bem-vinda. Você acredita? Priscila, estou esperando você para o treinamento Elo Vital, tá? Faz tempo que você está nos devendo essa estadia, não é? Você acredita nessa lei, na lei da gravidade? Eu acredito que todos vocês acreditam, né? Acreditando na lei da gravidade, vocês pulariam de um prédio de 10 andares só para testar se a lei da gravidade existe mesmo? Sim ou não? Podem responder, gente. Sim ou não? Tá aí, sim ou não? Gabriela, sim ou não? Sim. Pularia? Então, sim, porque você vai vir, né, Priscila, pro treinamento orbital. Acredito que é isso, né? Porque quando a gente pula, Priscila, do prédio de 10 andares só para testar, na verdade a gente fala que esse é um amor infantil. E quando a gente tá com amor infantil, realmente a vida fica muito pesada. Então, mais uma indicação para você vir pro treinamento, para você aprender o amor adulto, tá? Mas eu sei que dificilmente nós pularíamos de um prédio de 20 andares só para testar. Por que a gente não pularia? Porque é óbvio que vai cair. A lei da gravidade é uma lei que você não vê, não sente, não pega na mão, mas também não desafia. Por quê? Porque ela é óbvia, né? Pois na família, nos sistemas, na nossa vida, também existem algumas leis, alguns princípios básicos que influenciam a nossa vida, assim como a lei da gravidade, que a gente não vê, não pega na mão, não sente, mas existe. E o primeiro princípio que eu quero explicar para vocês é o princípio do pertencimento. Eu já expliquei ele há mais ou menos um ano em alguma live aqui para trás, mas eu acabei deletando essa live, então eu vou explicar ele de novo. O princípio do pertencimento é o seguinte, ele diz que num sistema familiar, todos nós temos o direito de pertencer. Quem pertence ao seu sistema familiar? Você, os seus pais, avós, bisavós, tataravós, tios, tisavós, bisavós, tataravós, irmãos, incluindo os não nascidos, excluídos, abandonados, deixados para trás. Abandonados, lembra que eu expliquei da paciente que o pai dela abandonou o filho? Então o filho abandonado faz parte do sistema familiar. Inclusive, vamos supor que aquela empregada doméstica, ela era uma pessoa muito brava. Pode ser que este homem que abandonou a mulher muito brava tenha uma filha que fique brava igual, por lealdade. Tá? Mas voltando, o pertencimento. O bom, o mal, o certo, o errado, o melhor, o pior, a vítima, o agressor, o moral e o imoral. Todos pertencem ao sistema familiar. Também pertencem ao sistema familiar as pessoas que não são do nosso sistema de sangue, mas que contribuíram ou que impactaram a nossa vida positivamente ou negativamente. A nossa vida é dos nossos pais, avós, bisavós, tataravós. Então, por exemplo, imagine que o meu avô, quando ele morava lá na Itália, ele foi assaltado, foi um latrocínio. Mataram 2 irmãos dele e ameaçaram ele de morte. E por isso que ele veio para o Brasil. Então, o ladrão e o assassino faz parte do sistema. Por quê? Porque ele impactou a vida do meu avô a ponto de mudar completamente a vida do meu avô. E aí vamos supor que o meu avô veio para o Brasil e no começo ele tava, não tinha nem emprego, nada aqui, e uma família deu lar para ele até que ele se restabeleceu aqui. Então essa família não é de sangue, mas pertence. Pertence por quê? Porque impactou a vida do meu avô positivamente. E eu não posso excluir nada e nem ninguém. Quando eu excluo alguém, no fundo, quem se exclui sou eu. Quando eu excluo alguém, falta um pedaço de mim. Se falta um pedaço de mim, a vida não vai para frente. Se eu excluir alguém e tiver um filho, pode ser que esse filho venha me mostrar aquilo que eu excluí. Vamos dar um exemplo disso. Imagine, aí eu já vou dar um exemplo também de como que a lealdade funcionaria nesse caso. Imagine que eu não gosto do meu pai porque meu pai é alcoólatra. Agora a gente não vai no mérito de ser bom ou ruim meu pai ser alcoólatra. Não importa por qualquer motivo, é só um exemplo. Eu não gosto do meu pai porque meu pai é alcoólatra. Só que assim, metade da força que eu tenho para dar para a vida veio do meu pai e dos antepassados dele. Quando eu falo que eu não gosto do meu pai, eu estou excluindo o fluxo e a força da energia masculina que viria do meu pai para mim. E sem essa força de energia masculina eu não tenho foco para a vida. Então eu começo 1000 coisas, mas eu não termino nada. Eu tenho 1000 ideias, mas eu não consigo terminar nenhuma dessas ideias. Normalmente quem tem essa dificuldade na vida tem alguma coisa relacionada ao pai, ao avô, algum homem na família. Mas nesse exemplo é o pai. Ou seja, a minha vida não vai para frente. E eu quero muito que a minha vida vá para frente, mas para a minha vida vir para frente eu preciso da energia do pai. Então a minha mente subconsciente, ela é muito inteligente. Deus arquitetou a mente, gente, de uma forma assim que é a quintessência, é a coisa mais linda do mundo mesmo. A minha mente,
ela vai gerar um campo eletromagnético, mesmo que eu não esteja nem pensando e nem sentindo isso. Porque eu já expliquei para vocês em algum momento aí que a gente cria um campo eletromagnético que atrai tudo que a gente pensa e sente. Mas a gente tem muitos campos eletromagnéticos daquilo que a gente precisa também. Então, eu preciso encontrar a energia do meu pai. Então eu acho um sócio, que é um alcoólatra. Eu tenho um vizinho alcoólatra, eu bato meu carro com alguém alcoolizado, eu vou estacionar meu carro em algum lugar, eu vou guardar meu carro dentro da garagem e tem um bêbado dormindo na frente do portão. Eu vejo bêbado em todo lugar. E na verdade o que é a minha mente criando uma vibração para eu atrair essas pessoas, para que eu possa ver através dessas pessoas o que falta enxergar em mim, que é a energia do meu pai. Mas eu não aceito, inclusive muitas vezes eu olho para essa pessoa e falo assim: nossa, é igual ao meu pai, Deus me livre, eu não quero pessoas assim perto de mim. E aí minha vida continua mais amarrada e eu continuo vendo mais pessoas como meu pai. Vamos supor que eu caso com alguém, com uma mulher, e essa mulher é alcoólatra, ou o pai dela é alcoólatra. Ou se não for, de repente eu tenho um filho alcoólatra, e esse filho, por lealdade a mim, já que eu dei muito amor para ele, e já que através da minha história a vida chegou a ele, aí daqui a pouquinho eu vou explicar o equilíbrio, mas também para equilibrar o que eu dei para ele, ele pensa assim: já que meu pai me deu muito amor, eu vou ajudar meu pai a enxergar o que falta ele enxergar para ele ser feliz. Então ele é leal a mim porque ele quer me ajudar, e ele é leal ao avô dele que eu excluí. Eu vou me tornar igual ao meu avô, e aí se meu filho começa a beber. E se ninguém aceita, um neto meu começa a beber. E se ninguém aceita, um bisneto meu começa a beber. A mesma coisa com a dificuldade financeira, a mesma coisa com câncer, a mesma coisa com doença genética. Enquanto a gente não olha para o conflito em algum momento do sistema familiar e não resolve, isso vai se repetindo. Tudo bem? Então, eu vejo muitas vezes as mães chegando para mim falando assim: João, o meu filho está igual ao pai dele, Deus me livre, dá um jeito nele. Então, por que será que você atraiu um marido assim? E o seu filho, se você ensinar o seu filho a não gostar do pai dele, pode ter certeza que em algum momento ele vai se comportar exatamente igual ao pai dele, porque a lealdade é uma lei igual à gravidade. Ela sempre vai existir. Ou eu experiencio lealdade pelo amor, e para eu conseguir vivenciar a lealdade pelo amor, eu preciso de conhecimento. Esse é o conhecimento vital que eu tanto falo. Ou eu vivencio pela dor. Quer ter um filho igual, quer ter um marido alcoólatra, quer ter uma dificuldade financeira, que é bater no meu carro 3 vezes por semana. Entende? E aí, enfim, e assim eu espero que vocês compreendam que tudo que está excluído no sistema familiar acaba se repetindo. Lembrando que eu estou falando do pertencimento, né? Que julgar é uma forma de excluir. Ter dó é uma forma de excluir. Ai, que dó da minha mãe que apanhava do meu pai. Está excluindo a mãe. Querer que seja diferente do que foi ou do que é, são formas de excluir. Nossa, João, mas eu tenho que aceitar tudo do jeito que é? É exatamente isso. Não como uma submissão de que você tem que deixar a vida te chicotear. O que você precisa compreender é que aquilo que é hoje é assim, está acontecendo às vezes algo de ruim porque existe algo excluído lá atrás. Algo que graças àquilo eu estou aqui. Aí existe uma outra lei que é a lei do equilíbrio que diz o quê? Que quando eu tomo algo de alguém eu tenho que devolver. Por exemplo, eu estou fazendo esse vídeo para vocês. O mínimo que vocês vão fazer é compartilhar ele. É deixar um like depois. É deixar um comentário. Porque é uma troca. Se vocês deixam um comentário, eu cresço. Eu dou conhecimento para vocês e vocês dão algo para mim de volta. Se vocês vão numa consulta, vocês vão um treinamento orbital, eu dou um conhecimento que vocês vão usar para a vida e vocês me dão dinheiro. Então a troca sempre é necessária. Quando não é possível trocar, eu faço disso algo bonito. Né? Então, muitas vezes, um filho, ou melhor, muitas vezes eu não aceito algo que veio lá do passado familiar, que meu avô roubou alguém, que meu avô foi maltratado por alguém, mas aquilo deu força, aquilo deu origem à minha vida. E como eu não consigo devolver a vida e nem ir lá resolver o problema, para compensar o meu avô e para reconhecer isso, já que eu tenho que reconhecer ou dar algo de volta, eu acabo passando por algo parecido. E se eu não tenho consciência disso, eu não aceito. E se eu não aceito, tá faltando aquela parte minha ainda. E se tá faltando aquela parte minha ainda, acontece de novo aquilo que eu não quero. E se eu não aceito, acontece de novo. E se eu não aceito, acontece de novo. Então esse é o sentido de aceitar. E para conseguir aceitar, obviamente, você precisa compreender esses conhecimentos das leis do amor. Porque se a gente continuar no paradigma vigente, que é julgar, que é mimiseira mental, que é briga de Instagram, de YouTube... Gente, o Twitter... Eu baixei o Twitter achando que eu ia
contribuir com alguém lá que tá lá no Twitter? Nem tentei. Porque, gente, é deplorador o tanto que as pessoas se atacam no Twitter. E nenhuma delas sabe que tem coisas ruins acontecendo na vida delas por causa de lealdades. É muito mais divulgado o vitimismo, porque, claro, né, enquanto eu sou vítima é mais fácil, porque eu não preciso fazer nada para resolver, é o outro que tem que mudar. Você olha no Twitter, é um acusando o outro da dor que está sentindo. E enquanto você acusa o outro, você está resolvendo sua questão? Enfim, vamos dar um exemplo aqui de pertencimento. Imagine que o seu avô, quando ele era jovem, ele morava lá na Itália. Eu já dei esse exemplo. Ele morava lá na Itália e ele e os irmãos dele foram assaltados. E os irmãos dele, inclusive, morreram nesse latrocínio, né? E o seu avô ficou com muito medo e veio para o Brasil. Aqui no Brasil ele conheceu a sua avó. E casou com a sua avó, e aí nasceu, pode ser o seu pai, que casou com a sua mãe, e aí você nasceu. O que você acha dos ladrões que assaltaram a família de seu avô lá na Itália? Aí, gente, a resposta é: eu não tenho que achar nada. Afinal de contas, se não fosse os ladrões assaltarem meu avô, ele não ficava com medo de não vir para o Brasil. Não encontrava minha avó, não tinha nascido. É certo que os ladrões fizeram? Não, não é certo. O bem continua sendo bem, o mal continua sendo mal, né? Acontece que se não fosse essa história, a vida não chegava até mim. Então eu preciso olhar para essa história e falar: sim, eu aceito que essa história aconteceu, seja qualquer história que aconteceu na sua família. Eu aceito essa história como ela foi, porque através dela ter sido como foi, a vida chegou até mim. E para honrar o meu avô, sou feliz. Agora, quando eu falo: não aceito que meu avô foi assaltado, eu não aceito o destino triste da minha avó, eu não aceito que o meu avô batia na minha avó. E se a sua avó tivesse separado na primeira vez que ela apanhou, sabe que você tinha nascido? Você já parou para pensar que é graças a tudo que aconteceu no sistema familiar da sua família que você ganhou força para estar aqui assistindo esse vídeo hoje? E sempre que você não aceita, falta uma parte sua. E sempre que falta uma parte sua, sua vida não vai para frente. E sempre que a sua vida não vai para frente, você quer que ela vá para frente. E para ela ir para frente, você precisa encontrar essa parte. E aí você vai encontrar essa parte em alguém que te assalta, nesse exemplo do avô. Ou um filho seu vira um ladrão. Aí você começa a compreender por que você tem 4 filhos que você educou igualzinho e só um virou um bandidinho. Ele virou bandidinho porque assim ele te mostra algo. E é completamente inconsciente. Igual a lei da gravidade. Eu não vejo a gravidade, eu não pego na mão, mas ela existe. E só com... Talvez você se pergunte assim: será, João? Será que é verdade essas leis aí? Ah, eu não acredito. É desafiante acreditar porque você não vê ela. Mas você pode perceber que ela existe pelo efeito que ela traz na sua vida. Inclusive, você pode perceber como ela existe pelo efeito que ela traz na sua vida quando você passar a aceitar as pessoas da sua família que você não aceita. Tudo bem? Enfim, e aí existe a lei do equilíbrio, que tudo precisa ser equilibrado. Aquilo que eu faço por você, o ideal é que você faça algo por mim de volta, senão você não consegue usufruir. Vamos supor que o seu avô, ele era um grileiro de terras, né? E ele conseguiu uma terra matando uma família, a família que era dona real da terra dele lá, que ele trabalhou durante muito tempo, e que você herdou essa terra. Pode ser que você encontre funcionários que veio e te rouba, pode ser que muitas coisas aconteçam de ruim e você não consiga usufruir do lucro disso, porque aquilo que o seu avô não equilibrou e que você não reconhece vai impactar sobre a sua vida. Mas, João, como que eu faço? Eu não sabia dessas leis, eu acho injusto. Pode até ser injusto, mas a lei, ela é aplicada se você sabe dela ou não. Por isso, gente, que toda vez eu venho aqui falar para vocês: faça o treinamento vital para vocês compreenderem os princípios básicos da vida. Se você vai para uma cidade grande, que você não conhece a cidade, e você entra numa rua contramão e bate de frente com outro carro, o fato de você não saber que a rua era contramão não livra você de ter que pagar o prejuízo para o dono do outro carro, não é? Então o fato de você não conhecer as leis que regem o amor, os princípios básicos da vida e as leis que fazem o seu destino, você atrair as pessoas que você atrai para a sua vida e as pessoas para a sua vida, mesmo que você não saiba dessas leis, elas atuam em você de qualquer maneira. Aí novamente você tem uma escolha: experienciar essas leis sem consciência nenhuma e obviamente através da dor, ou experienciar essas leis através do amor, através da consciência. Porque se você, nesse exemplo do avô, se você olha para o ladrão mentalmente e diz: tudo bem, eu deixo isso entre vocês e reconheço que isso me deu força e não me meto mais e não julgo mais ladrões, dificilmente você vai atrair um ladrão para sua vida.
Agora, se você julga, você vai atrair ladrão para sua vida. As reportagens de ladrão vão te incomodar muito na rede social. Você vai ser aquela pessoa mimiseira que fica no Instagram achando que ela vai fazer justiça e que o mundo é injusto. Gente, já estamos num nível da live que eu já posso dizer, né? O mundo não é injusto. Você atrai aquilo que você precisa para completar, equilibrar, aprender algo. Tudo bem? E muitas vezes isso nos leva a repetir determinados padrões familiares que resultam em dificuldades na nossa vida. Muitas vezes até quando conscientemente rejeitamos algumas atitudes. Por exemplo, rejeitamos nosso pai, rejeitamos uma atitude do nosso pai. Eu gosto do meu pai, mas eu não gosto da parte do meu pai que brigava com a minha mãe. Eu já estou excluindo meu pai. Mas João, meu pai estuprou a minha mãe, eu tenho que honrar ele? Tem que. Porque se não fosse estupro, você não tinha nascido. Claro, o estupro é errado e deve continuar sendo errado. Então você não estupra ninguém. Beleza? Porém, nesse caso, você nasceu graças ao estupro. Então ele te deu força. Quando eu julgo os meus pais, eu estou excluindo não só meu pai e minha mãe, eu estou excluindo toda a família. Tudo que veio atrás de mim. E aí minha vida fica muito, muito, muito pesada. E aí nós repetimos dessa forma padrões, né, daqueles que vieram antes e estão excluídos. Mesmo sem saber. Eu não sei que meu avô foi assaltado. Eu não sei que meu avô foi um ladrão, por exemplo. Tá? Mas quando eu ligo a TV e tá passando um ladrão, eu falo mal do ladrão. Eu estou excluindo uma parte minha, sem perceber. Obrigado, Rafael. Obrigado, Jaqueline, Thaís, Sônia. Fico muito feliz. Espero estar ajudando vocês aí. Tá? Então, gente, mesmo que eu não sei uma parte da história, aquilo que eu disse, se você entra contra a mão, você tem que pagar a conta. Se você entra aqui na minha casa e quebra um vaso chinês que eu tenho na minha entrada aqui, você pode me pedir desculpa, mas você vai me pagar o vaso chinês. A lei é óbvia, a lei é clara, entende? Então, essas leis, elas atuam na gente, né? Então, dessa forma, não nos atrevemos a fazer diferente daquilo que nossos antepassados fizeram. Quando a gente não honra e não aceita, a gente vai passar por aquilo para honrar e aceitar. Então eu só consigo escolher fazer diferente dos meus pais, avós e bisavós quando eu aceitei. Mas eu não consigo aceitar. Aí que tá, você não consegue aceitar porque você está no paradigma vigente. Começa saindo do Twitter, que já vai te ajudar bastante, tá? Porque lá é uma briga que é terrível. No Big Brother não ensinam isso, né? Nem no de férias com seu ex. Por isso que as pessoas não querem honrar os antepassados. E elas não sabem que é porque elas não honram os antepassados que as coisas ruins acontecem agora. Né? Então, menos de férias com meu ex, menos Big Brother, menos Twitter, mais João Paulo, mais reprogramação biológica, mais constelação familiar, mais profissionais que trazem a nova era, que é o amor, que é a paz. Alguns dias atrás, alguns amigos meus falaram assim, os cantores têm que se posicionar politicamente. Que absurdo, o cantor tem que cantar, gente. As pessoas não percebem que os políticos estão colocando umas pessoas contra as outras. E quanto menos as pessoas souberem disso que eu estou falando, mais os políticos, né, e a grande mídia vai controlar a massa. Porque a grande mídia ensina que o certo, o errado, o bom, o ruim, e não ensina a interferência dos princípios básicos do amor, das leis do amor, das leis da vida na nossa vida. Enquanto a gente não sabe, a gente acaba caindo naquela besteira de julgar. E quando a gente julga, a gente exclui de novo. E se exclui de novo, precisa acontecer de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Então, gente, me ajudem a ajudar as pessoas, levando essa informação para elas. Compartilhem depois dessa live, para que elas possam começar a compreender, para que elas, mesmo que elas não vão comprar um curso meu, mesmo que nada, mas assim vocês me ajudam a ajudar a pelo menos dar um pouco de consciência para as pessoas. Porque é muito importante que o mundo saiba dessas informações que eu passo nas lives, especialmente nessa, porque esse é um assunto bem especial para mim, que toca muito meu coração, porque eu sei que ajuda muitas pessoas. E aí, gente, fichas estão caindo do porquê que algumas coisas na vida de vocês estão difíceis, sim ou não? Vocês começam só com essa primeira lei, com as leis que eu expliquei sobre lealdade, a entender o porquê que alguns padrões se repetem, o porquê que algumas coisas não foi para frente na vida de vocês, o padrão de quem vocês estão repetindo, o que vocês julgaram que agora acontece com vocês, ou está acontecendo com o seu vizinho todo dia e você vê. Entende, gente? É isso aí, Gabriela. E João, como que eu posso resolver isso? Como que eu posso, mesmo sem conhecer exatamente as leis do amor? Gente, as leis do amor, eu levo um dia para explicar elas, tá? Lá no treinamento Elo Vital. Então, não tem como explicar em 40 minutos aqui, que é, né, o que eu me proponho a fazer
na live todas as vezes amor. Mas se eu já trouxe a consciência para vocês, de vocês não julgarem, já me ajuda. Eu já ajudo, eu já me sinto bem, tá? Como resolver isso, João? Com consciência e com conhecimento. Por exemplo, deixando que é dos antepassados com eles. Se meu avô brigava com minha avó, deixa com eles. Se meu pai trai minha mãe, deixa com eles dois. Eu não sei por que a minha mãe foi traída. Será que ela não traiu antes e não é o equilíbrio? Será que ela já não julgava o pai dela, que o pai dela traía a mãe dela, e daí ela encontrou um marido igual e era traída por causa disso? Então eu deixo os destinos deles para eles e não julgo. O fato de não julgar já é interessante. Tomando a minha vida como foi entregue. Então não importa quem é o pai e minha mãe. Diante da vida que eles me deram, eles são os únicos e certos para mim. Então eu tomo essa vida e agradeço. E se eu acho que eles fizeram algo de errado, eu, João, só simplesmente faço diferente. Porque claro que nossos pais podem errar, mas eles erram tentando acertar. A todos e respeitando o destino e as escolhas de todos, inclusive do seu vizinho. Então, se a sua vizinha vem contar que o marido dela te traiu ela, você não vai julgar. Porque agora você começa a compreender que às vezes é uma lealdade. Às vezes esse próprio marido odiava o pai dele porque o pai dele traía a mãe dele. E assim ele estava excluindo a vida, ele não estava tomando a vida estava amarrada. Então quando ele se viu por lealdade ao pai, ele fez a mesma coisa. Traição não tem nada a ver com amor. Julgamento não tem nada a ver com amor. Passar o outro para trás não tem nada a ver com amor. Não tem nada a ver com certo e errado, tem a ver com lealdade. E aí como vocês querem experienciar a lealdade a partir de hoje? Um outro ponto, respeitando a história dos nossos pais e que os pais tiveram com os ex-parceiros. Por exemplo, se esse pai lá da história como é que eu contei no começo, quando casou, tivesse contado para a família, olha, eu me relacionei com uma mulher, na época eu não tinha consciência nenhuma, eu acabei expulsando ela da minha vida, mas eu tenho mais um filho, e essa filha dele já nascesse sabendo que ela era a segunda filha, de repente ela nunca teria tido infecção urinária, talvez ela nunca teria passado pelo abuso. Eu não sei se esse homem abusou da empregada doméstica ou não, mas enfim, a filha foi abusada por alguma lealdade, em algum lugar estava. Entende? Então mesmo quando eu não sei que alguém está excluído, mesmo quando eu não sei da história, a história impacta em mim. Por quê? Porque eu sou o resultado da história. A história está dentro de mim. Excluir uma parte da história, excluir uma parte minha. Excluir uma parte minha é fechar o portal que leva a felicidade na vida, que leva ao sucesso. E aí você pode fazer curso de marketing, 10 pós-graduação, pode comprar flor para sua esposa, pode fazer o que for. Se o amor não flui em você e através de você, a vida não flui. Não que o curso de marketing, não que 10 pós-graduação não seja bom. Mas é que tem gente que faz um monte de coisa para a vida fluir e não flui ainda. Compreendendo que aquilo que aconteceu na sua família de origem te deu força. Se a minha avó passou por algo difícil, eu tenho que olhar para ela e falar assim, nossa vovó, como você foi forte, parabéns, obrigado por ter sido tão forte. Eu vou fazer na minha vida algo muito bonito para te homenagear, vó. Ao invés de falar, ai vó, como você sofreu, eu queria que fosse diferente. Você percebe que se a história da avó tivesse sido diferente, você não teria nascido? Ou você não seria quem você é? Então faça do sofrimento familiar sua fonte de força. Olhe para o sofrimento familiar e diga sim. Olhe para o seu pai e diga sim. Para sua mãe e diga sim. Eu vejo vocês. E se algo difícil aconteceu com vocês, eu deixo entre vocês e reconheço que a história de vocês equilibrou, completou, ensinou algo para vocês. E assim vocês ganharam força para a vida chegar até mim. E eu farei da minha vida algo muito bonito por mim e para honrar vocês. Outro ponto. Não me metendo na vida dos outros. Imagine que a minha vizinha apanha do marido todo dia. O que eu posso fazer? Chamar a polícia. Mas eu não vou julgar, gente. Eu não vou julgar, eu não vou falar para ela ir embora. Eu não vou falar para ela se separar. Porque é o destino dela. Talvez é algo que ela precisa passar. Então, claro que no meu mundo externo, se eu ver alguém sendo espancado na rua, eu vou chamar a polícia, eu vou fazer algo para evitar. Mas no meu mundo interno, vítimas e agressores precisam se amar no mundo interno. Porque agora vocês começaram a compreender que a vítima atrai seu agressor para enxergar algo que já estava dentro dela. Senão ela não atrairia. Entende? Aí você paga uma passagem para os Estados Unidos para sua vizinha que é maltratada pelo marido. Você convence ela de ir embora. Então, seja lá o que ela precisava ver dos pais dela, que ela via através do marido, ver dos avós, ver de alguém que ela fez mal no passado e é um equilíbrio através do marido, você está impedindo ela de ver. E aí quem passa a ver é você. Aí por isso algumas vezes as pessoas falam assim, mas João, mas na minha família todo mundo se ama, uma família linda, faz 75 gerações, eu pesquisei as últimas 75 e não tem nadinha de errado. Por que algo dá errado na minha vida?
Basicamente, talvez porque você se tornou comunidade de destino de outra pessoa. Outro ponto que você pode fazer para vivenciar a lealdade de uma forma bonita. Então, primeiro ponto, já falei aqui, deixando o que é dos antepassados para eles. Segundo, amando e respeitando o destino e as escolhas dos seus antepassados. Terceiro, tomando a vida como foi entregue. Quarto, respeitando a história dos nossos pais, a história que eles tiveram com os ex-parceiros deles. 5. Compreendendo que aquilo que aconteceu na família de origem te deu força. 6. Não se metendo na vida dos outros. Não tomando as dores. Empatia é bom. A sua vizinha foi assaltada, a sua vizinha apanhando o marido, vai lá, dá um abraço nela, cuida dela. E ao invés de falar assim, maldito seu vizinho, maldito ladrão que veio te assaltar, você vai falar assim, eu estou aqui para te ajudar, para te dar força. Vamos juntos tentar descobrir por que isso está acontecendo com você, para evitar que aconteça novamente. Mas o primeiro passo é dizer sim para o que aconteceu. Jesus falava isso. Jesus falava, a verdade vos libertará. A verdade é que eu fui estuprada. A verdade é que eu fui assaltada. A verdade é que meu pai batia na minha mãe. A verdade é que o meu negócio não deu certo. Eu negar a verdade impossibilita o aprendizado que eu precisava ter com aquilo, o equilíbrio, a compreensão que eu precisava ter com aquilo. E se eu não tenho compreensão, a vida continua amarrada. Então eu preciso aprender a olhar para a verdade. Respeite o pai do seu filho. Eu canso de ver, canso não porque eu adoro, na verdade, ajudar as pessoas a resolverem. Canso no sentido assim, falo, meu Deus do céu, como o pessoal não tem noção. Né? Também não sai do Big Brother, não sai de férias com o ex, né? E nem do Twitter. Lá a gente só tem que julgar mesmo, né? Mas vamos supor, a minha mãe casou com meu pai e eles brigavam muito. Por algo deles. Aí eles se separaram. E a minha mãe fala mal do meu pai pra mim. Vamos supor que eu sou criança. Só que assim, metade de quem sou eu é meu pai. Metade de quem sou eu é minha mãe. Então eu, bem provavelmente, vou me tornar igual ao meu pai pra minha mãe. Para que a minha mãe ame a parte do meu pai que falta eu amar em mim. E também para agradecer a minha mãe, já que ela me deu muito amor e ela não aprendeu o que ela tinha que aprender com meu pai. Ela não completou, não equilibrou, não cresceu aquilo que tinha que crescer, porque ela não aceitou o que meu pai fez com ela. Então eu faço com ela o que meu pai fazia. Assim eu ajudo ela a enxergar. Quando que isso para? Quando eu digo sim. Quando que uma mulher para de apanhar do marido? Não que ela diz sim para apanhar, mas quando ela diz sim para aquilo que fez a vida trazer aquele marido. Aí ela consegue se separar e não achar outro marido igual. Agora, quando eu, por alguma lealdade, tenho um marido ruim, um chefe ruim, um emprego ruim, e não aceito, no próximo emprego, no próximo casamento acontece a mesma coisa. E eu não aceito, acontece a mesma coisa. Enquanto eu não olhar, eu vou experienciar lealdade pela dor. E você, gente? Vocês estão assistindo agora? Prefere, a partir de hoje, experienciar a lealdade pelo amor ou pela dor? Responda aí, amor ou dor, gente? Mas, João, é muito difícil pôr tudo isso em prática. Difícil é você continuar com o pensamento que você tinha. Difícil é você não querer mudar seu mindset e continuar no julgamento. Difícil são as regras que você coloca para ser feliz. Ah, eu só sou feliz se meu marido abre a porta do carro, se manda chocolate todo dia, se manda café na cama, se um monte de coisa boa. Mas agora, se ele brigar comigo, eu aceito que talvez eu precisava daquela briga. Então, se você não aprender, né? É interessante, até coloquei isso na internet essa semana, que muitas pessoas não me procuram ou se inscrevem, por exemplo, num treinamento como o Elo Vital e depois fogem, sabe por quê? Porque não estão dispostos a mudar aquilo que talvez elas não saibam, mas agora vão saber. Não estão dispostos a mudar aquilo que levou elas ao problema que elas têm. Se eu tenho um problema no meu relacionamento, hoje eu dei mais um degrau da escada do porquê que eu tenho problemas. Cada live eu falo um pouquinho de alguma coisa, eu falo de algum assunto que leva as pessoas a terem problemas. Então, se eu tenho um problema e eu tenho esse marido e eu não consigo sair desse casamento, agora eu compreendi que é uma lealdade familiar. Mas eu não quero aprender a ser leal pelo amor. Eu não quero abrir mão das minhas razões, das minhas certezas, mesmo que isso vai trazer a solução do meu problema. Então as pessoas elas não melhoram porque elas são arrogantes, porque elas são estúpidas, porque elas não querem abrir mão da certeza que ela tem na vida, mesmo sabendo que é aquela certeza que levou elas ao problema, especialmente quem está consciente disso agora. Por isso, gente, eu convido você para aprender a mudar seu mindset, aprender a olhar para a vida com amor na 14ª edição do Treinamento Elo Vital. Não é à toa, gente, que eu peço para você fazer. É porque eu sei que isso ajuda. Eu sei que isso pode mudar a sua vida. Já está na 14ª edição, não é um treinamento que começou semana passada e faliu. Não é um profissional que começou semana passada, há 3 anos. Fazem 11 anos que eu trabalho com isso. Eu sei do que eu estou falando.
E eu trago alguma coisa para vocês aqui e espero que vocês fluam, né? Que vocês usem isso. E se for difícil, venha para o treinamento. Quem já fez, eu sei que alguns de vocês que já fizeram treinamento, venha refazer. Porque às vezes quando fez o treinamento não compreendeu que era a prática que ia mudar. O treinamento não muda a sua vida, tá? O que muda a sua vida é você aplicar. O conhecimento é objetivo à ação. Às vezes a pessoa busca um conhecimento e outro curso, mas ela não aplica nada de nada, a vida trava. Eu preciso pegar um conhecimento e fazer a prática daquilo. Depois que eu já pratiquei tudo, que eu já aprendi tudo, que eu já mudei tudo que eu conheci com aquele conhecimento, aí sim eu busco outro. Mas a gente pula de galho em galho, por quê? Porque a gente não quer mudar. A gente vai lá, busca um conhecimento e aquele conhecimento fala, tem que mudar isso para sua vida melhorar. Eu vou mudar, mas jamais. Prefiro ser arrogante. Prefiro continuar no sofrimento. Então parabéns para você que quer continuar no sofrimento. Mas, tá? Eu sinto muito, mas aí se você quer continuar no sofrimento, você não pode ser minha aluna ou meu aluno, ok? Então, gente, como faz para não repetir? Nós precisamos compreender essas leis, né? Não excluir ninguém da nossa vida, do nosso sistema familiar, e aprender a caminhar com o fluxo da vida. Então, nós vamos agir diferente, nós vamos passar a respeitar o sistema familiar assim como ele é. Tudo bem, gente? Gostaram do assunto de hoje, tá? Cada experiência, boa ou ruim, seja para nós ou para os nossos antepassados, serviram para que algo fosse alcançado. E todas essas experiências têm um lugar naquilo que formou a história familiar e naquilo que somos nós. Negar essas experiências não é a solução. Um bom caminho passa pela integração e amadurecimento do sistema familiar, pela integração de conhecimentos que fazem o fluxo do amor fluir em você também. Gente, eu espero que vocês tenham tido alguns insights com essa história, tá? Eu peço para que depois que acabar a live, ela estiver aqui no Instagram e no YouTube também, que vocês comentem, tá? Eu tenho feito algumas lives pedindo para vocês comentarem e muitos não comentam. Por que eu peço para comentar? Gente, esse assunto é um assunto de utilidade pública, todos poderiam saber. Então, se vocês puderem comentar, compartilhar, marcar algum amigo seu depois da live, quando ela estiver lá no feed, isso nos ajuda o Instagram a entender que o assunto é relevante. E eu vou perguntar para vocês agora, foi relevante ou não? É interessante, é importante saber isso na vida? Não muda entender isso na sua vida e praticar isso? Então, por que a gente não ajudar mais pessoas? Aí, ajuda muito, né, Thaís? Então eu peço aí para vocês compartilharem, deixarem seu like, deixarem seus comentários, tá? Que isso ajuda muita gente. Pessoal, só relembrando aqui, a próxima edição do treinamento Elo Vital acontece no dia 21 e 22 de agosto deste ano, tá? Sábado e domingo. Quem quiser se inscrever, quem quiser mais informações pode perguntar para mim. A Thaís que está aqui, ela também tem as informações para vocês, tá? A Gabriele também, que está aqui assistindo, tem as informações. A Sabrina está viajando agora, mas ela também tem as informações. Mas qualquer coisa, deixa aqui no meu direct que eu encaminho para elas passarem as informações para vocês, tá? Um forte abraço para vocês, espero que tenha feito diferença, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, deixa um comentário aí, né? Se vocês precisarem de alguma ajuda, quiserem sugerir assuntos também. Amanhã eu vou gravar o João Paulo Responde. Se você tiver alguma pergunta, a caixinha de perguntas está aberta no Instagram. Tá? E fica aberta toda terça e quarta-feira, então se você assistir esse vídeo depois e quiser deixar uma pergunta para eu responder no João Paulo Responde, que vai ao ar todo sábado, basta você deixar nas caixinhas de perguntas ou no comentário desse vídeo ou dos outros vídeos ou no direct para mim. Ok, gente? Foi feito com muito amor, tá? E por amor e com amor, por uma alma humana para vocês. Espero que faça diferença, espero que vocês possam compartilhar e que vocês me ajudem a fazer diferença na vida de muitas pessoas. Um forte abraço para vocês, uma excelente quarta-feira, eu estou muito feliz com esse nosso bate-papo aqui hoje. Um forte abraço, até mais. Tchau, tchau.